Relatório final da CPI apresenta indiciamento de 3 pessoas e destaca a ocorrência de 8 crimes. Plenário decide desarquivar processo da Comissão de Ética contra ex-vereador. Parlamentar solicita melhorias em marginal da BR-101. Livro Jovem Aprendiz vai ser lançado na próxima sexta-feira. 29 de fevereiro de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. Nesta semana, entre quarta e sexta-feira, o Conservatório de Música Popular de Itajaí vai realizar as matrículas para os aprovados no processo seletivo. Os candidatos devem comparecer ao conservatório para fazer a matrícula. O endereço é na Rua Cecília Brandão, número 155, no bairro Fazenda. Já o ano letivo inicia na próxima segunda-feira, dia 7 de março. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura fatos investigados pelo GAECO na Operação Parada Obrigatória 2, foi apresentado e aprovado na última semana na Câmara de Vereadores de Itajaí. O documento marcou o fim do trabalho da CPI com o indiciamento de 3 pessoas e destacou a ocorrência de 8 crimes diferentes. Depois de 16 reuniões realizadas durante 6 meses, chega ao fim a CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura fatos investigados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, na Operação Parada Obrigatória 2. O documento apresentou o indiciamento político de 3 pessoas para 8 crimes diferentes. O objetivo é fazer indicações ao Ministério Público para avaliação das condutas dos envolvidos e para fins de denúncia ou continuidade das investigações. Os indiciamentos são os seguintes: José Alversino Ferreira, Advocacia Administrativa e Peculato; Júlio César Fernandes, Advocacia Administrativa, Peculato e Receptação, Corrupção Ativa e Passiva e Aliciamento de Testemunhas; William Giovanni Gervasi, Peculato e Corrupção Ativa e Passiva. Os indiciamentos, eles demonstram ao Ministério Público que há indícios claros, fortes da participação destas pessoas que são indiciadas no cometimento dos crimes. Então agora esse indiciamento sob posse do Ministério Público pode virar uma denúncia e uma ação judicial. Como já existe uma ação judicial em curso, certamente ele será apensado a todo o processo e servirá como reforço das teses que foram inicialmente abordadas pelo Ministério Público. É um processo complexo, especialmente pelo fato de que já havia uma investigação prévia, mas nós reforçamos as teses e, além de tudo, nós contribuímos para que dúvidas que existiam a respeito do processo possam ser melhor esclarecidas, inclusive no Poder Judiciário. Acompanhando as audiências, a gente percebe que muito do que foi produzido, as audiências judiciais, muito do que foi produzido aqui na CPI já serve dentro do Poder Judiciário para as teses de argumentação de um lado ou de outro, e também para os questionamentos, para as perguntas que são feitas às testemunhas e aos réus. Além de ser encaminhado ao Poder Judiciário, o relatório final segue para a Comissão de Ética e Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma das possíveis repercussões do documento é o pedido para que a Prefeitura de Itajaí encerre o contrato de concessão do serviço de guincho e administração do pátio de veículos apreendidos com a empresa de Júlio César Fernandes e que realize a cobrança de mais de R$400 mil que teriam sido sonegados. A gente sugere a rescisão do contrato e, consequentemente, também uma auditoria para que devolva todo o prejuízo que teve o erário municipal. Todos nós, os integrantes da CPI, saem nesse momento com um sentimento de dever cumprido, com o sentimento de que o cidadão de Itajaí, que gostaria de saber, que gostaria de investigar os casos apurados aqui nas operações que o GAECO fez no município de Itajaí concernentes às operações parada obrigatória, foram de fato apuradas e foram de fato relatadas aqui num relatório imparcial, sem efeito de governo ou de oposição, mas um relatório absolutamente técnico. Os parlamentares desarquivaram o processo da Comissão de Ética que analisa a possível quebra de decoro parlamentar do ex-vereador José Alversino Ferreira.
A solicitação de reabertura foi feita pela vereadora Ana Carolina Martins, do PSDB. Com 13 votos favoráveis, 3 contrários e 2 abstenções, os parlamentares aprovaram o desarquivamento da representação 5 de 2015. Trata-se do processo da Comissão de Ética, que analisa a possível quebra de decoro parlamentar do ex-vereador José Alversino Ferreira, do PP. A solicitação de reabertura foi feita pela vereadora Ana Carolina Martins, do PSDB. Os membros da comissão notaram um equívoco que eu vejo com bastante tranquilidade, porque é um caso análogo realmente. Essa casa não passou por uma situação dessa antes, nem sempre se tem vereador preso, nem sempre esse vereador sai preso e volta para casa comemorando. Então, realmente é algo diferente, mas justiça foi feita. A maioria esmagadora dos vereadores entenderam por certo e justo e nada prejudicial dar continuidade no processo para fazer a análise do decoro parlamentar do vereador José Alversino. Ali eles vão analisar a documentação, vão ter ideia se é verdade ou se não é, o que deveria ser feito, vão apresentar esse relatório para o plenário e aí sim o plenário vai decidir, porque se o plenário reconhecer, depois da comissão de ética, a quebra de decoro parlamentar do vereador José Alversino e assim a cassação dele, não a perda de mandato, a cassação dele, além do vereador José Alversino, ex-vereador José Alversino, não retornar para essa casa esse ano, ele também não participa das próximas eleições. Então isso é algo importante e era algo que não poderia deixar de acontecer. Se depois a comissão entender diferente, não tem problema, essa casa é democrática, mas nós temos que fazer de forma correta e dentro da justiça. A comissão de ética arquivou o processo por entender que houve a perda do objeto, após a mesa diretora ter declarado a perda de mandato do ex-vereador no final do ano passado, mas pelo afastamento das atividades no Legislativo por mais de 121 dias, conforme prevê o regimento interno. O vereador Fernando Pegorini, do PP, foi um dos 3 parlamentares que votou contra a reabertura do processo. Ele afirmou que faltou informação para decidir o voto. Inclusive, hoje eu fui olhar no sistema, não tem, como é que eu vou decidir um voto meu se eu não tenho a discussão das duas partes? Eu só tinha no sistema a votação, a decisão da comissão de ética, mas não tinha o requerimento da vereadora proponente. Inclusive no plenário, no momento que era para ser discutido, poderia ser sanado pela vereadora proponente. Naquele momento também não explicou por que estava solicitando desarquivamento. Então tinha uma discussão muito grande entre a comissão de ética e a vereadora proponente, porém a vereadora proponente não colocou, né, para o plenário e nem foi disponibilizado toda a documentação necessária para que eu pudesse dar o meu voto. Então eu tive que votar contrário para a manutenção desse arquivamento. E você vai ver em instantes. Vereadora solicita melhorias em marginal da BR-101. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. O requerimento 48 de 2016, de autoria da vereadora Dulce Maria Amaral, do PSD, foi aprovado com 17 votos favoráveis na última sessão. A parlamentar solicita à Autopista Litoral, à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao Fórum Parlamentar Catarinense que sejam tomadas medidas para melhorar o fluxo de veículos e a segurança na marginal da BR-101, próximo ao quilômetro 18, no sentido norte. De acordo com a parlamentar, no trecho, a via passa de 2 pistas para apenas uma, gerando congestionamentos e acidentes. Os vereadores Antônio Aldo da Silva, do PP, e Rafael Desideiro, do PR, subscreveram o requerimento. A merenda escolar entrou em discussão na Câmara de Vereadores de Itajaí. Os parlamentares aprovaram um pedido de informações sobre contrato de fornecimento da merenda.
Na quarta sessão ordinária de 2016, a vereadora Dulce Amaral requeriu informações acerca do contrato que o município tem com a empresa PRM Serviços e Mão de Obra Especializada Eireli EPP, que é responsável pelo fornecimento de merenda às unidades escolares e creches de Itajaí. A vereadora quer saber o valor investido no ano de 2015 e qual o orçamento para a alimentação escolar em 2016, além do número de crianças atendidas diariamente. Outra questão é sobre os utensílios usados no preparo das refeições. Sabe-se que é um dos maiores contratos do município, né? Sempre há uma discussão, sempre há uma fala contraditória ao contrato, e diante de alguns questionamentos eu achei melhor que fosse feito e trouxesse a esta casa os devidos esclarecimentos, até para que não se tenha aí uma má impressão, de repente, de um dinheiro aplicado diante do valor que é aplicado na merenda escolar do município. Na discussão do tema, o vereador Dedé questionou a terceirização da merenda. Eu entendo que a questão da merenda precisa ser melhor discutida aqui na cidade, presidente. Essa questão essa terceirização da merenda. Eu já fui em creche, diretora indo em mercearia comprando pacote de arroz. Eu já fui em creche com o pessoal de APP levando. Isso é uma coisa que precisa ser muito discutida, porque é muito dinheiro público. E essa PRM aí não é a primeira vez que vem discussão aqui dessa PRM. Em todo local que nós chegamos, seja as pessoas que estão lá trabalhando, que não querem se identificar, é óbvio, mas seja o corpo docente da escola, da creche, é reclamação em cima de reclamação, e é muito dinheiro. Já o vereador Oswaldo Mafra lembrou de denúncias de irregularidades contra empresas de fornecimento de merenda. Há algum tempo atrás, se fazia denúncia de uma cooperativa que comprava alimentos para distribuir na merenda escolar, que até agora não foi esclarecido. Como é que foi, como é que deixou de ser, né? Se está fornecendo ainda, se tem contrato permanente com essa cooperativa que comprava dos agricultores locais. Nos últimos anos, que já passou de empresa fornecedora de merenda escolar e que aquelas que confeccionam a comida para as crianças dentro da nossa cidade é uma grandeza. E muitas delas, inclusive, sem condições de ter a estrutura necessária para fazer a prestação de serviço que o município precisa. Após a discussão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. A jornalista e servidora da Câmara, Carlota de Oliveira Medeiros, lança o livro Jovem Aprendiz nesta semana. Na obra, a autora analisa as concepções e práticas dos atores sociais envolvidos com o programa que oportuniza o aprendizado de uma profissão. Esse livro é uma pesquisa que foi desenvolvida com vários atores que participam do programa Jovem Aprendiz. Eu entrevistei 19 alunos que na época frequentavam o programa no Parque Dom Bosco e também entrevistei 3 empresas que foram as mais citadas pelos aprendizes, né? Porque o aprendiz, além de ele participar numa instituição, ele também desenvolve o trabalho nas empresas. Então, as empresas mais citadas também foram entrevistadas, são 3 empresas, e também entrevistei a representante do Ministério do Trabalho e Emprego e a representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que também representou a Secretaria da Criança e do Adolescente da Juventude de Itajaí. E na tua avaliação, o resultado do livro, realmente o programa ele surte o efeito esperado, ele prepara o jovem para enfrentar o mercado de trabalho e supre as empresas com boa mão de obra? São vários aspectos que foram analisados, né? Do ponto de vista do aprendiz, do ponto de vista da empresa, do ponto de vista dos parceiros. Em relação ao aprendiz, a maioria deles, sim, eles se sentiram satisfeitos, né, com o aprendizado que eles recebem, eles se sentem muito mais preparados para ingressarem na empresa, mas também eles abordaram algumas carências, algumas dificuldades. E é muito interessante que o mesmo problema que os jovens identificaram, as empresas identificaram, o Ministério do Trabalho identificou e também a Secretaria de Criança e Adolescente e o Conselho Municipal, que foi o quê? Não há uma ligação entre todos esses órgãos envolvidos com os jovens, né? Cada um desenvolve muito separadamente o seu papel. Então, isso é um ponto que tem que ser melhorado no município, tem que avançar no município.
tem que ter um maior intercâmbio entre essas organizações e os jovens também. E claro que em relação à instituição formadora, os jovens também cobram muito essa questão de formação, que as instituições elas têm que estar muito antenadas para essa ânsia do jovem em aprender, mas também com a atualidade, né? Porque o jovem ele já passa um período na escola. Então, para ele é muito chato e muito cansativo esse outro período ele passar da mesma forma em sala de aula. Ele precisa ter essa formação, mas de uma forma mais criativa, de uma forma mais dinâmica, de uma forma que ele se sinta conquistado para estar ali. E o lançamento do teu livro Jovem Aprendiz é agora no dia 4? Isso, o lançamento será na Univale, que foi a universidade na qual eu fiz o mestrado em Gestão de Políticas Públicas. Será no dia 4 de março, às 17 horas, porque nós escolhemos esse horário justamente porque o mestrado ele é desenvolvido nas sextas-feiras, né, durante todo o dia e à noite também. Então, às 17 horas é o intervalo das turmas de mestrado. Então, até para que esses alunos tenham a oportunidade de já conhecer uma dissertação em forma de livro, que futuramente eles também vão estar desenvolvendo esse trabalho, o professor Flávio, que é o atual coordenador do mestrado, sugeriu essa data para nós fazermos o lançamento nesse dia, nesse horário, para contemplarmos os alunos e os professores também do mestrado, mas é aberto a toda a comunidade, todos os parceiros e principalmente as pessoas que participaram da pesquisa. E como é que a gente faz para adquirir teu livro? O livro ele pode ser adquirido no local do lançamento, tá? Através de sites também da editora Apres e também nas livrarias catarinenses. O lançamento do livro Jovem Aprendiz está marcado para sexta-feira, dia 4 de março, às 5 horas da tarde, no auditório do Centro de Vivência da Univale. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube do canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite e até amanhã.